Olá, meus amores, tudo bem? Estamos de volta, com as nossas aulas de matemática e hoje nós vamos falar sobre um assunto novo, que é referente ao nosso capítulo 6 do nosso livro, tá? Que é falando sobre medidas de volume, certo? Quando a gente fala de volume, a gente está falando de algo que é tridimensional, que possui comprimento, largura, altura, diferente da área, né? Que quando a gente fala de área, a gente está falando de uma coisa que ela só tem uma superfície. Por exemplo, um pedaço de papel, uma folha qualquer, é algo que só tem uma área, tá? Mas quando eu trato de uma caixa, ou por exemplo aqui a caixinha de leite, ela é algo que ela tem um volume, certo? Porque ela possui um comprimento, uma largura e uma altura. E é sobre basicamente isso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre que o volume é a medida do espaço que um corpo ocupa. Como é que eu posso saber quantas caixas de leite cabem na prateleira, por exemplo, de um supermercado? Eu tenho que saber qual é o volume que ele ocupa no espaço, qual é a medida que ele ocupa no espaço para poder saber quantas caixas de leite eu consigo colocar ali. Por exemplo, numa caixa daquela grande, daquela embalagem, eu sei que ela pode ocupar o volume de 12 caixas de leite, né? Enfileiradas, eles fazem a questão de 12 caixas de leite, tá bom? Bom, pessoal, e aí eu tentei reproduzir esse desenho dessa caixa de leite aqui, que eu fiz a medição. E ela possui 9 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 17 centímetros de altura. Como é que a gente faz para calcular, então, o volume desse sólido, tá? Desse corpo aí? Que nesse caso aqui, trata-se de um paralelepípedo, né? Lembra disso? Que é um tipo de prisma que tem uma base, ó, lembra? Uma base que ela é retangular. Então, vamos lá. Aí, o paralelepípedo, né? Nesse caso aqui a caixinha de leite, possui um comprimento, uma altura e uma largura. Vamos medir, então, quanto que é o volume da nossa caixinha de leite? Então, eu vou pegar o comprimento, que equivale a 9 centímetros, vou multiplicar pela altura, que equivale a 17 centímetros, e vou multiplicar pela largura, que equivale a 6 centímetros, certo? Quando a gente faz esse produto aqui, a gente tem que o volume vai nos dar 918, que eu já tinha feito essa continha antes, depois você faça e confira que tá ok. Só que a gente pensa o quê? Se eu tô colocando centímetro, centímetro e centímetro aqui, se são 3 unidades de medida, na verdade a unidade de medida para esse nosso caso aqui de volume é centímetro cúbico, tá? Quando a gente fala de centímetro cúbico, a gente está falando de unidade de volume, porque eu fiz a multiplicação de 3 fatores de comprimento, tá bom? Então, no final, isso aqui não significa que eu tenho que elevar isso aqui a 3, multiplicar, né, e tal, não. Isso aqui só significa que aquela minha unidade de medida corresponde a 3 comprimentos, né? No caso, seria um comprimento, uma largura e uma altura, tá bom? Bom, existem outras unidades de medida de volume que são muito comuns da gente usar, que nesse caso aqui são os múltiplos e submúltiplos, ok? Assim como todas as outras medidas que a gente já viu lá quando a gente estava no ensino fundamental 1, né? A gente via que tem metro, decímetro, centímetro, aqui tem a mesma coisa, só que a diferença é, a gente tem a opção de metro, decímetro e centímetro também, assim como o milímetro, só que a gente não utiliza tanto o milímetro, tá? Então, eu vou colocar somente as mais usuais. Então, por exemplo, quando a gente trata de metro, a gente fala de metro cúbico. Tem muitas pessoas que, por exemplo, que tem os veículos, né, que são a gás, por exemplo, que você coloca no cilindro, né, do veículo, coloca em metro cúbico o gás, certo? Então, assim, não somente líquido, mas também os gases eles podem ser medidos nessa medida de volume, tá bom? Ó, quando eu passo de metro para decímetro, eu não tenho 3 aqui, então significa que eu tenho 3 divisõezinhas, tá? Que para passar de metro cúbico para decímetro cúbico, na verdade eu sempre vou ter 3 divisõezinhas. Então, ó, cada 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Assim como, para passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, também eu vou multiplicar por 1000. Também anda 3 casas. 1 decímetro cúbico corresponde a
1000 centímetros cúbicos. Toda vez que eu passar de um para o outro, é porque eu estou equivalendo a 1000 vezes, tá bom? Bom, pessoal, além disso, por que eu estou falando dessa situação de centímetro cúbico, decímetro cúbico? Porque o nosso litro de leite, como eu já falei aqui, o volume dele a gente não vê na caixa escrito, tem tantos centímetros cúbicos de leite. A gente tem dito que é o quê? Litro, né? Então, olha só, o litro é uma outra unidade de volume que seria a capacidade. Seria o quanto que aquele paralelepípedo, que é essa caixinha aqui, consegue suportar de um líquido dentro dele. Então, a capacidade dele é de 1 litro, certo? O que seria 1 litro? Bom, existe uma correlação entre o litro e o decímetro cúbico. Cada 1 litro de um líquido, ele corresponde a 1 decímetro cúbico. O que significa isso, pessoal? Significa que a cada vez que eu tiver 1 litro, eu vou ter como se fosse, um quadradinho, tá? Que na verdade virou um cubo, certo? Um cubo de 1 decímetro de lado. Ou seja, quando eu multiplico 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, eu vou ter 1 decímetro cúbico. E se eu pego esse quadradinho e eu coloco, por exemplo, 1 litro de qualquer líquido ali dentro, ele vai caber exatamente, vai ser um quadradinho, um cubinho, desculpa, que vai suportar uma quantidade de 1 litro, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos? Então, é como se isso aqui, na verdade, fosse o equivalente a 1000 centímetros cúbicos. É como se eu tivesse uma caixa contendo 10 centímetros de todos os lados, 10 aqui e 10 aqui em centímetros. 10 vezes 10 vezes 10 daria 1000 centímetros cúbicos. Então, ou seja, qualquer caixa que tiver 10 por 10 por 10 centímetros, na verdade eu tenho 1 litro de líquido no interior dela. A princípio vai parecer um pouquinho complicado de se entender, mas depois a gente vai começar a aprimorar esses conhecimentos e a gente vai reparar que é muito mais fácil do que a gente imagina e que tem muitas coisas do nosso dia a dia que elas têm essa possibilidade de transformar a capacidade, né? Decímetro em litro, metro cúbico em litro. E aí a gente tem como verificar qual é a correspondência entre essas unidades de medida, tá bom? A partir de então a gente vai trabalhar isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? E a gente vai cair dentro agora desse conteúdo, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.